Vamos falar aqui um pouco sobre os temas legais que estamos... Atualidades, né? Atuais, podemos assim dizer. E do momento, né? Que seria chuvas, tempo e outros assuntos interessantes. Estamos recebendo aqui o Rodrigo César Limeira. Ele é físico, certo? E também meteorologista. E vamos tratar de vários temas importantes a partir de agora aqui na sua TV Diário do Sertão. Rodrigo, que é da cidade de Patos, está residindo aqui em Souza e vem aqui pela primeira vez, está aqui na região e tem muitas coisas importantes que nós vamos tratar aqui desse assunto. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia, obrigado pelo atender o convite de vir aqui no nosso programa Olho Vivo. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar fazendo parte aqui desse programa hoje, nesse momento especial aqui no Diário do Sertão. Bom, vamos começar falando sobre meteorologia, o tempo, né? Sabemos que a expectativa do povo da região do Sertão, que é uma região sofrida, castigada pela seca, né, pela escassez de água, e nesse momento existe uma esperança muito grande, porque foi pregado durante todo o ano passado e os estudos apontavam para um ano muito difícil, muito ruim com relação às chuvas. Mas parece que está havendo uma modificação, né, segundo os estudos no El Niño, e que aponta uma perspectiva melhor de chuvas. O que é que você tem a falar em termos de esperança para que a quadra invernosa deste ano 2015 possa beneficiar a nossa região? Bom, nos primeiros estudos que eu fiz em novembro do ano passado, eu constatei que um cenário diferente para esse ano. Quer dizer, um cenário parecido com 1998 pelas próprias características do fenômeno El Niño. Nós estamos diante, de acordo com o que foi divulgado pela NOAA, como o segundo episódio de El Niño mais forte de todos os tempos. Ou seja, um El Niño parecido com o de 1998, em termos de intensidade e em termos também de área de abrangência no Oceano Pacífico Central. Então nós temos um cenário que é ruim atualmente. Terminou o mês de dezembro, o Oceano Pacífico ainda continua muito quente. O El Niño continua muito forte. Atualmente as anomalias divulgadas agora, dia 11 de janeiro, pela NOAA, apontam que o El Niño ainda continua muito forte, com temperatura na região central do Oceano Pacífico entre 3 e 4 graus Celsius acima da média. Sendo que para um El Niño ser considerado forte, é necessário que a temperatura nas águas da região central do Pacífico esteja acima dos 2 graus Celsius, acima da média. Quer dizer, atualmente é entre 3 e 4 graus Celsius acima da média, e para um El Niño já ser considerado forte, tem que estar acima de 2 graus Celsius acima da média. Quer dizer, nós estamos diante do episódio do fenômeno El Niño mais forte de todos os tempos, junto com o de 1998, que provocou a maior seca da história no semiárido nordestino, que foi a seca de 98. Então, o que é que nós temos? Nós estamos tendo agora, em janeiro, um cenário, um episódio de chuvadas que é normal aqui na região, condicionado pela atuação de dois grandes sistemas meteorológicos de larga escala. A alta da Bolívia intensificada, liberando umidade. O giro anti-horário dela, ela é uma alta em superfície, uma alta em altitude e uma baixa de pressão em superfície. Libera umidade em direção ao nordeste e um vórtice ciclone no litoral da Bahia aproximadamente, recebendo essa umidade e transpondo para o interior do semiárido. Então foi a conjuntura, a atuação desses dois fenômenos que condicionaram essa chuvada agora no início de janeiro, que fez chover acima da média em 6 municípios do semiárido paraibano. Você me pergunta, a conjuntura de agora é favorável para o mês de janeiro muito chuvoso? Não. Por quê? Porque falta um terceiro sistema de larga escala atuando essa época no sul da Bahia, já que o período chuvoso lá é de outubro até janeiro. E quem seria esse sistema de larga escala atuando no sul da Bahia para manter essa chuva intensa, contínua, durante um longo período dentro da Paraíba? Seriam as frentes frias no sul da Bahia. E elas não estão chegando no sul da Bahia esse ano. Por quê? Porque o El Niño é muito forte. Quando o El Niño é forte, as frentes demoram muito a passar sobre o sul do país. Elas perdem grande parte da umidade. Quando atravessa o sudeste, que chega no sul da Bahia, já tem perdido toda a umidade. E o resultado é pouca penetração de umidade do semiárido. Então está faltando um terceiro componente aí, certo? Que é as frentes atuando no sul da Bahia, para que a gente tivesse uma conjuntura de um janeiro parecido com aquele janeiro de 2004, que foi o mês de janeiro mais chuvoso de todos os tempos no semiárido nordestino. Eu fiz um estudo com aquele mês de janeiro lá, com o professor meu do UFCG. Aquele mês de janeiro tem um período de retorno de 95 anos. Quer dizer,
Em média, só a cada 95 anos é que nós temos um mês de janeiro chuvoso como aquele de 2004. Em média, se nós já estamos em 2016, em média só vai ocorrer outro mês de janeiro chuvoso como aquele daqui a 82 anos. Naquele episódio tinha um El Niño, mas era um El Niño muito fraco. A temperatura das águas do Pacífico em janeiro de 2004 estava 1 grau acima da média. Agora está entre 3 e 4. Se o El Niño é fraco, as frentes sobem ainda e atingem o sul da Bahia essa época agora no mês de janeiro. Mas com El Niño como esse, elas não chegam até o sul da Bahia. É esse componente que está faltando aí, que faltou graças ao El Niño, que é um dos mais fortes de todos os tempos. Se não dizer, vamos classificar como o mais forte de todos os tempos. É o componente que está faltando, as frentes atuando uma após a outra no sul da Bahia, para fazer com que, digamos, sangre tudo no semiárido nordestino, agora em janeiro. Essa previsão eu já tinha feito. Eu tinha feito a previsão de que a gente ia ter chuva abaixo da média, com a empresa de energia elétrica de São Paulo, que eu presto consultoria para ela, consultoria meteorológica. Eu tinha feito um estudo e constatar que a gente ia ter 5 meses seguidos de chuva abaixo da média. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O evento que está ocorrendo agora no mês de janeiro são chuvas isoladas acima da média em 6 municípios que foram registrados pela ESA. Então nós vemos uma situação melhor aqui em Cajazeiras, em Souza, em Aparecida, em Uiraúna, em Piancó e em Monteiro. Mas no resto do semiárido está seco ainda. Choveu pouco e está chovendo abaixo da média. Pronto, janeiro nós projetamos uma chuvada, certo? A estação chuvosa em si, por conta do El Niño, ela esse ano tarda e começa só entre 10 e 20 de março, na minha previsão. E como é que vai ser a estação chuvosa desse ano? Caracterizada basicamente por chuvas isoladas, mal distribuídas e abaixo da média. E já termina na segunda quinzena de abril, que é pior para nós, porque em anos de El Niño as pesquisas mostram que a estação chuvosa, que é uma quadra que vai de fevereiro a maio no semiárido, ela já termina na segunda quinzena de abril. Quer dizer, ela é mais curta que o normal. Então nós temos uma conjuntura que não é boa para esse ano. E na minha previsão é de 40% a 70% abaixo da média. Um cenário que não é bom para a chuva. A estação chuvosa já termina na segunda quinzena de abril, é de 40% a 70% abaixo da média. E eu fiz também os índices pluviométricos para as maiores cidades do semiárido, né? Por exemplo, Patos, a média anual de chuvas em Patos, em anos normais, é da ordem de 700 milímetros. Esse ano deve chover entre 200 e 400. Pombal, 730. Esse ano deve chover entre 200 e 400 também. Souza, a média anual de chuvas é de 800 milímetros, deve chover entre 250 e 500. Cajazeiras, a média é 900 milímetros, deve chover entre 300 e 550 milímetros esse ano. Quer dizer, nós teremos um ano de chuvas abaixo da média, que não é bom para a agricultura, não é bom para formar pastagens e, além disso, um ano muito ruim para armazenamento de água nos grandes mananciais do estado, que é justamente o maior problema que nós estamos enfrentando atualmente. Quer dizer que, pelos seus estudos, seria possível, por exemplo, essas chuvas que vão cair ainda no mês de janeiro, por exemplo, diminuir a crise hídrica, ou seja, alguns mananciais vão poder receber um pouco de volume de água? Foi uma coisa que eu mencionei antes e que eu coloquei, inclusive, dentro da minha previsão dos índices pluviométricos da estatística que eu fiz para os principais municípios da Paraíba esse ano. A presença dessa chuvada em janeiro vai servir para amenizar um pouco a situação de seca que nós teremos ao longo do ano. Então vai ser importante, por exemplo, armazenar um bom volume nos barreiros, nos açudes de médio porte. Mas, assim, em termos de grandes mananciais, o ano é muito ruim. Uremas, né? Engenheiro Ávidos, São Gonçalo, Capoeira. Para esses mananciais aí, o ano não é bom, é muito ruim. Pois é uma previsão não nada animadora, mas aproveitar essas águas aqui da região. Mas esses estudos, conforme você frisou aí, que vem desde do ano passado fazendo, existe a possibilidade de haver uma mudança assim, repentina do El Niño? Olha, o El Niño atual, eu vim monitorando que não tem, pelo seguinte, esse El Niño se configurou em abril, certo? O que é que as pesquisas dizem? Que quando um El Niño ou uma Laninha, principalmente, vamos citar aqui logo o El Niño, né, que é a nossa realidade atual. Quando o El Niño se forma no Pacífico Central, ele sendo intenso e com as características que tem isso aí,
ele dura de 12 a 18 meses. Ou seja, se for ruim em abril agora, em abril de 2016, as pesquisas indicam que o El Niño ainda vai estar atuando no Oceano Pacífico. A previsão que eu indiquei é de que o El Niño dura até maio. Esse El Niño vai durar até maio. O Atlântico, para haver uma mudança, para a gente ter um cenário favorável para a chuva, era necessário que entre o início de fevereiro e fim de março, as condições meteorológicas e climatológicas estivessem favoráveis. Inclusive, Atlântico Norte frio, Atlântico Sul quente e, ideal lá, o Pacífico pelo menos neutro, para que a gente tivesse uma estação chuvosa pelo menos normal aqui na região. Só que, dentro da nossa quadra chuvosa, vai continuar tendo El Niño. E a minha expectativa é que entre o início de fevereiro e fim de março, que é quando deve ocorrer a mudança para o Atlântico esquentar bem aqui, para o Atlântico Norte ficar mais frio, e consequentemente um Pacífico ficar pelo menos neutro, até o fim de março a mudança não ocorre. Então nós vamos ter, dentro da quadra chuvosa agora, principalmente entre o início de fevereiro e o fim de março, nós vamos ter, na verdade, um El Niño que vai tender de moderado a forte, ainda no Oceano Pacífico. Isso aí vai, infelizmente, ter um efeito muito ruim na estação chuvosa daqui da região, nesse ano. E é, na verdade, essas previsões minhas eu tenho divulgado desde 2009. A única previsão que eu errei foi a de 2012, então é um índice de acerto de 87%. O pessoal disse, não, Rodrigo, mas isso aí é uma previsão, mas é uma previsão que tem um índice de acerto de 87%. 2009 para cá eu só errei a previsão de 2012. E eu digo a você que 2016 não vai ser bom. É um ano de muito sol, muito calor e pouca chuva no semiárido nordestino. Infelizmente, a gente tem que passar essa notícia, né? E porque a informação meteorológica, o objetivo dela é esse. É fazer com que a população, o poder público, tome as medidas cabíveis diante de um cenário desfavorável para a chuva ou mesmo de enchente. Nós estamos diante de um cenário que é desfavorável, que é ruim para a chuva em 2016, em todo o semiárido nordestino. Agora, nós estamos, só um minuto, nós estamos agora diante de uma conjuntura, vocês viram que hoje a umidade está mais alta, né? E há, inclusive, previsão de chuvas isoladas. Conforme eu indiquei até no meu site de jornalismo científico, Ciência em Foco, nós temos condições para chuvas isoladas nos próximos dias, que é aquela conjuntura que eu lhe informei. A alta da Bolívia intensificada, juntamente com o vórtice na altura da costa da Bahia, para transportar umidade para o interior do semiárido, é isso que está ocorrendo. Mas está faltando só um componente, que é as frentes chegando no sul da Bahia, para que a gente tivesse um mês de janeiro, digamos assim, para resolver grande parte dos nossos problemas hídricos. Assim como foi aquele mês de janeiro de 2004, muito chuvoso, que encheu e sangrou muitos mananciais, inclusive de grande porte aqui no semiárido. Mas por que é que as frentes não estão chegando agora? Por causa do fenômeno El Niño. Quer dizer, mais uma vez, o fenômeno El Niño nos atrapalha agora em janeiro e vai criar uma conjuntura muito desfavorável para a chuva para nós esse ano. Porque a subsidência de ar do El Niño, em larga escala, sobre o semiárido nordestino, ela inibe a formação de nuvens de chuva durante a estação chuvosa aqui, que é a quadra de fevereiro a maio. Porque ele inverte a circulação atmosférica. O ar fica descendo sobre o semiárido. A descendo inibe a formação de nuvem de chuva no período de quadra chuvosa aqui da região, que há a presença da zona de convergência intertropical, que é o sistema meteorológico que produz a nossa estação chuvosa. A nível de Atlântico Sul, o próprio El Niño não vai deixar o Atlântico Sul esquentar direito. Porque essa subsidência de ar sobre o Atlântico impede que ele esquente direito. Você imagine se você ligar um ventilador sobre uma superfície de água, o que é que vai acontecer? Ela esfria mais do que não tivesse o ventilador, não é isso? Verdade. É isso que acontece com a subsidência de ar projetada pelo El Niño na costa da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, dentro da quadra chuvosa. A subsidência de ar em larga escala impede o aquecimento normal do Atlântico Sul e sobre o Atlântico Norte, o El Niño projeta uma ascensão de ar, que faz com que ele fique quente e o Atlântico Sul fique frio. Esse dipolo é desfavorável para a chuva no semiárido nordestino, Atlântico Norte quente e Atlântico Sul frio. E essa situação já está se formando. Nós temos um Atlântico Sul aqui, que está razoavelmente quente, mas não vai esquentar muito por conta do El Niño. E nós temos esse mesmo fenômeno El Niño que está fazendo com que o Atlântico Norte já esquente nessa época aí, para quando for dentro da quadra chuvosa, que é de fevereiro a maio, nós tenhamos o dipolo desfavorável para a chuva no semiárido nordestino, que é o quê? Atlântico Norte quente e Atlântico Sul frio. Aí as chuvas são o quê? Abaixo da média,
mal distribuídas e isoladas. Nós teremos, na verdade, um 2016 só de chuvas isoladas no semiárido. Nós não vamos ter um ano de chuvas representativas, de chuvas intensas e gerais no semiárido. Nós podemos ter pancadas isoladas e, em alguns casos, podem ser até intensas ou moderadas. Mas um ano de inverno favorável nós não vamos ter. E só que você repetisse aí a sua previsão para Cajazeiras, Souza e Patos, né, do índice, né? Uhum. Cajazeiras até 500. Cajazeiras, a média normal de chuvas em anos normais, Cajazeiras chove em torno de 900. Esse ano deve chover entre 300 e 550. E Souza? Souza, em anos normais, chove em torno de 800. Esse ano deve chover entre 250 e 500. E Patos, em anos normais, chove em torno de 700. Esse ano deve chover entre 200 e 400. Pois é. Se preparar todos, né, para essas previsões aí que estão acontecendo. Sobre você dizia que realmente o que vai acontecer são chuvas isoladas. Chove aqui, não chove ali. Mas essa chuva, por exemplo, que aconteceu na comunidade de Almas, aqui em Cajazeiras, 240 milímetros. O que é que se explica, assim, uma chuva desse porte, desse tamanho? É aquela questão, quando se forma a conjuntura, que muitas vezes acontece no mês de janeiro, alta da Bolívia intensa, sobre o centro-oeste do Brasil, e vórtice ciclone numa posição favorável para pegar parte dessa umidade e transportar para o interior do semiárido, o fato das temperaturas estarem acima da média por conta do El Niño, pode fazer com que ocorra pancadas de chuva isoladas intensas, que foi isso que aconteceu. Mas tem um detalhe também. Os estudos têm apontado para que no futuro, e já a partir de agora, os eventos extremos de chuva eles se tornem mais frequentes no semiárido. Consequência possivelmente de quê? De um fenômeno de larga escala, que é de natureza antropogênica, que é justamente o aquecimento global. Com o aquecimento global, essas tempestades localizadas intensas elas tendem a se tornar mais frequentes, que é isso que vem ocorrendo. Por exemplo, em 2009, lá em Patos, deu a maior chuva da história na cidade. 284,6 milímetros. Isso no pluviômetro oficial de Vila de Paris, registrado na estação meteorológica. Não é em nenhum outro pluviômetro que estime a chuva de forma errada com um erro grande. Mas no pluviômetro oficial. Foi no dia 13 de abril de 2009. E esses eventos extremos de chuva, a gente tem observado que eles têm se tornado mais frequentes. Então isso aí já pode ser também efeito do aquecimento global. Você vê, a gente diariamente vê relatos na televisão, né? Enchentes, inundações, tudo isso. Tem ali a questão da má urbanização das cidades. Mas tem também a componente antropogênica, que é o que? O aquecimento global. Queima dos combustíveis fósseis do petróleo. Que está fazendo com que o quê? Com que a atmosfera esquente além do normal. A tendência para nós aqui é nós termos no futuro mais anos secos que chuvosos. E o sul do Brasil tem mais anos chuvosos que secos. Quer dizer, na verdade, há uma conjuntura que se desenha no futuro de nós termos mais El Niños, que são desfavoráveis para a chuva aqui, e menos laninhas, que são favoráveis para a chuva aqui. Quer dizer, então a tendência nossa do futuro é ter menos chuva no semiárido nordestino, por conta de quê? Do aquecimento global. Isso aí é um fenômeno de natureza antropogênica. Aí no caso aí desse registro de 240 milímetros, existe assim uma explicação, porque o ano passado aconteceu algo parecido. Por exemplo, uma chuva foi registrada na faixa de 200 milímetros naquele mesmo local. Existe uma explicação ou é coincidência? Isso aí é uma questão de convecção local, né? A região também é aqui perto de Cajazeiras, né? Isso. Essa região de Cajazeiras aqui é a que mais chove no semiárido da Paraíba. Então ela já é uma região favorecida pela questão das correntes aéreas, certo? Das massas de ar. Tem essa questão aí, tem a questão da convecção localizada, pode ter também a influência do aquecimento global, e nós já podemos estar tendo agora os primeiros efeitos do aquecimento global na estação chuvosa do semiárido. Porque, olha, se você prestar atenção, todas as nossas previsões de 2012 para cá vêm apontando para pouca chuva, com exceção de 2014. Agora, você me pergunta, não, mas foi provocado por El Niño? Não. É um fenômeno novo agora, que é o Atlântico aqui na costa da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que vem anos sucessivos sem esquentar direito. E até hoje, como meteorologista físico também, eu nunca tive notícia de 4 anos seguidos, 5 anos, melhor dizendo, vamos deixar esse ano agora de fora, né? 2012, 2013, 2014, 2015. 4 anos seguidos que o Atlântico não esquenta direito. Agora nós vivenciamos essa realidade. Quer dizer, estamos tendo secas em anos seguidos aqui no semiárido,
sem El Ninho. Quer dizer, uma coisa nova agora, né? Que no passado não tínhamos. Geralmente, quem provocava a seca dentro da quadra chuvosa do semiárido é o ninho forte ou moderado. É o ninho fraco que não provoca seca aqui. Mas é o ninho forte ou moderado. Quando tem um ninho forte ou moderado dentro da quadra chuvosa do semiárido, é 100% garantido uma seca aqui. Que é isso que nós vamos ter, infelizmente, esse ano. Então nós estamos tendo, na verdade, não é comprovada cientificamente, mas essa hipótese minha é clara, certo? E ela é bem racional. E nós estamos tendo agora, estamos tendo agora uma nova modalidade de seca, em anos seguidos aqui na região, que pode ser influência de já alguns sinais do aquecimento global. Ok, estamos conversando aqui com o Rodrigo César, ele é físico e meteorologista, trazendo aqui vários temas importantes, principalmente sobre essa questão da chuva e a previsão para os próximos meses, a quadra invernosa na nossa região. Mas, Rodrigo, você também atua como físico, né? Qual é o seu trabalho que você desenvolve como físico, principalmente nessa região? Eu fui físico do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Nordeste durante 3 anos, trabalhei com a parte de eficiência energética. Mostrar às pessoas como economizar energia elétrica. Essa parte aqui é muito importante. Se estamos diante de mais um ano de seca no semiárido, então é possível, bem provável, que a conta de energia continue subindo agora em 2016. É verdade. E nesse aspecto, quando a gente fala em energia, a nossa região ela é uma região que poderia ser beneficiada muito com a questão da energia solar. A tecnologia cara, isso contribui para que não seja implantado isso aqui de uma forma grandiosa e que o Nordeste, principalmente o sertão, o semiárido, eles acolham essa modalidade de energia? A energia solar ainda é inviável, porque você tem que cobrir uma grande área com painéis solares para você ter uma conversão razoável de energia. Então, e além disso, a tecnologia ainda é muito cara, ainda é muito inviável aqui para a região. Então isso dificulta a implantação, por enquanto, da energia solar aqui no semiárido nordestino, mas juntamente com o deserto de Saara, uma das regiões que tem maior potencial de obtenção de energia solar sem dúvida nenhuma, o semiárido nordestino. É verdade. E a questão da economia da energia? Existem muitos mitos que acontecem, a dona de casa sempre se preocupa com isso, né? O dono de casa, o dono do comércio. De que forma eu posso diminuir a minha conta de energia, né? Já que realmente sempre aumentando aqui acolá um aumento. O que é que eu devo fazer para diminuir a minha conta de energia, certo? Dentro da minha residência, dentro da minha casa? Você deve tomar alguns cuidados básicos, como por exemplo, eletroeletrônico está desligado, tem que tirar ele da tomada, certo? Porque mesmo na tomada ele está consumindo. Mesmo na tomada está consumindo em torno de 1 watt de energia por hora. Então, não está usando eletroeletrônico, tira da tomada, certo? Você também, você deve também tomar cuidado para não deixar a lâmpada durante o dia ligada na sua casa. Eletroeletrônico não tem necessidade, às vezes você entra numa residência durante o dia, por mau hábito mesmo, está todos os eletroeletrônicos de uma casa ligados e ninguém utilizando. Isso é um cuidado que tem que ser feito. A sua central de ar, por exemplo, programar ela para desligar, por exemplo, 2 horas da manhã, porque se entre 4 e 6 da manhã é registrada a temperatura mínima do dia, você pode programar a sua central de ar para ela desligar 2 horas da manhã, que entre 2 e 6 da manhã, que é geralmente o horário que você acorda é 6 da manhã, você não vai ter calor intenso dentro do seu quarto, no cômodo que você dorme. Então, programa a sua central de ar para desligar todo dia 2 horas da manhã, que você vai ter uma economia de 4 horas de energia por dia. Coisa importante. Por exemplo, evitar usar a pranchinha, chapinha. Eles gastam energia equivalente a um ferro elétrico. Quando o ferro elétrico está ligado, é mesmo que você ter 10 lâmpadas incandescentes de 40 watts ligadas dentro da sua casa. O seu ferro elétrico está usando, usa só uma vez por semana. Junta a maior quantidade de roupa, passa só uma vez por semana. Tá? E regula o ferro de acordo com o tipo de tecido que você tem, para você não correr o risco de queimar o tecido e ainda gastar energia sem necessidade. Saiu para resolver qualquer coisa, está engomando, desliga o ferro da tomada. Então, são cuidados simples que você pode ter. Micro-ondas, não deixa o relógio de micro-ondas ligado, tira da tomada também, porque aquele relógio de micro-ondas também gasta energia. Tá? Cuidados bem básicos. O secador de cabelo, lembrar as mulheres, o secador de cabelo quando está ligado, é mesmo você ter 13 lâmpadas incandescentes de 40 watts ligadas dentro da sua casa. Então, aconselhar as mulheres a usar pouco secador de cabelo.
certo? Lavadora de roupa, melhor dizendo, a lava-louça, né? A secadora, melhor dizendo, secadora de roupa, secadora de pratos. Quando é o segundo eletroeletrônico que mais gasta energia dentro de uma casa. Então, preferir secar a roupa e secar a louça ao ar livre mesmo do que usar uma secadora. Porque quando ela está ligada, você tem 19 lâmpadas incandescentes ligadas dentro da sua casa. E o campeão de gasto, que infelizmente aqui na região a gente usa pouco, o campeão de gasto de energia é o chuveiro elétrico, sem dúvida nenhuma. Campeão. Quando ele está ligado, se for um chuveiro de 500 watts, ele chega a consumir o equivalente a 200 lâmpadas incandescentes de 40 watts ao mesmo tempo quando ele está ligado. Gasta mais do que a central. Gasta bem mais do que a central de ar, chuveiro elétrico. O ranking, na A verdade... geladeira. O ranking, na verdade, só um minuto, o ranking, na verdade, é o seguinte, quem mais gasta é o chuveiro, segundo lugar a secadora, terceiro lugar o micro-ondas, quarto a secadora de roupa, não, o secador de cabelo, quinto ferro elétrico, chapinha, pranchinha, sexto a central de ar, sétimo, né, a lavadora de roupa. A lavadora de roupa, a dona de casa se lembrar de limpar e trocar periodicamente os filtros dela, junta a maior quantidade de roupa, lava só uma vez por semana, tá? Coisas básicas que você pode fazer. Pega a água do reuso, da lavagem da roupa, lava o banheiro, lava a calçada, aproveitar dessa forma aqui para otimizar o uso da água, que a água está desaparecendo, né? E a água doce é um bem precioso que a gente está vendo que ela está desaparecendo realmente da face da terra. É verdade. Então, são cuidados simples. A geladeira, como você disse aí, ela gasta pouca energia. Agora você tem que tomar uns cuidados, porque senão ela vai se tornar um dos vilões na conta de energia sua no fim do mês. Ó, não colocar comida quente dentro da geladeira, não ficar abrindo e fechando porta da geladeira, certo? Não colocar roupa para secar atrás da geladeira, manter uma distância de 20 centímetros do motor da geladeira para a parede, não instalar a geladeira perto do fogão, tá? Fazer o teste da borracha de vedação da geladeira, abra a porta, bota uma folha de ofício e fecha. Se a folha sair fácil, você tem que trocar a borracha de vedação da geladeira. Se a folha apresentar resistência para sair, você pode continuar usando a mesma borracha de vedação, que ela não vai causar problema no consumo para você, de jeito nenhum. Ô Rodrigo, o aparelho de celular, aquele carregadorzinho, existe um consumo dele elevado? E ele, sem estar com o carregador, deixando só, aliás, sem estar com o celular, só o carregador na tomada, também consome? Esse é um problema que ocorre tanto com o celular quanto com o notebook. O fato de você deixar o carregador na tomada está gastando energia também. Tá? Independente de ter a luzinha ou não, sempre gasta energia. A luzinha lá do stand-by, aquela luzinha do stand-by, conforme eu disse a você, tanto do carregador do celular, quanto do carregador do notebook. Parabólica. E também, ó, no caso que a gente vê nas televisões, né? A gente vê no receptor de parabólica, no som, aquela luzinha lá vai ser responsável por um consumo, por um gasto de 27% a mais na sua conta de energia no fim do mês. Então, não está usando eletroeletrônico, a partir de hoje, tire da tomada. Porque consome muita energia. Tá? 1 watt de energia para aqueles que não têm a luzinha. E para as que tem a luzinha, que é a lâmpada do modo stand-by, que permita você ligar e desligar o eletroeletrônico com controle remoto, o consumo é maior ainda. E pode representar um gasto significativo, conforme já frisei, de 27% a mais na sua conta de energia no fim do mês. Rodrigo, a questão da cerca elétrica e do portão elétrico, aquele motorzinho, ele consome muito com relação à cerca elétrica? A cerca consome também, né? A cerca elétrica consome. E o motor, só quando estiver ligado, meramente que você abre o portão da sua casa, é que vai consumir também. A cerca elétrica, logicamente, ela gasta mais, porque ela tem que ficar ligada por um longo período. O grande problema do eletroeletrônico, muitas vezes, é o tempo que você fica com ele ligado. É como, por exemplo, a central de ar, né? O pessoal, às vezes, deixa a central de ar 10 horas por dia ligada. Aí, nesse caso, o grande vilão da sua conta de energia passa a ser quem? A central de ar. Porque você não tem chuveiro elétrico em casa, você não tem secador em casa. Micro-ondas você usa muito pouco. Secador de cabelo, a dona de casa usa muitas vezes uma vez por semana só. Chapinha, pranchinha e ferro elétrico usa uma vez por semana. Quem vai ser aí o vilão da sua conta de energia vai ser a central de ar, porque todo dia você precisa estar com ela ligada, já que nós estamos numa região muito quente
E muitas vezes, para você dormir, você só dorme se a central de ar estiver ligada, porque o calor gera um desconforto térmico insuportável aqui na região mesmo, e a gente se estressa e não consegue dormir direito. Então, para descansar melhor, muitas vezes a gente cai no erro de deixar a central de ar ligada, por exemplo, de 8, 9 da noite até 6, 7 da manhã do outro dia. Regula a sua central de ar, ou seja, programe ela para desligar 2 horas da manhã, que você vai ganhar 4 horas de economia de energia todos os dias no uso correto da sua central de ar. Pois é, são dicas importantes aí para você, dona de casa, dono de casa que queira economizar. É só para a gente rememorizar que tem muita gente aí que confunde aí. Queria que você repetisse aí na ordem quais os que gastam mais energia, né? Primeiro é o chuveiro. Exatamente, né? O campeão de gasto de energia de uma casa é o chuveiro elétrico, certo? Uhum. Depois a secadora. Secadora de roupa. Secadora de roupa, né? Louça. Secadora de louça. Uhum. Terceiro é o micro-ondas. Micro-ondas. Mas aí tem uma particularidade do micro-ondas que, dependendo da questão da quantidade de uso, né? A questão é como eu disse, se for em termos de, isso que eu estou citando para você é consumo instantâneo. Sei. Porque se você for considerar o número de horas que fica ligado por dia, o vilão da sua casa, muitas vezes nem é um chuveiro elétrico, nem é a secadora, nem é o micro-ondas, né? A geladeira. É a central de ar. Central de ar, né? Porque é ele que fica mais horas por dia ligado. O grande vilão do consumo de energia hoje, na região semiárida hoje, do Nordeste, em todo o Nordeste, o grande vilão é, sem dúvida nenhuma, a central de ar. É um dos grandes vilões. Porque a geladeira, ela gasta pouca energia. Ela fica 24 horas por dia ligada, mas gasta muito pouco. Principalmente se você seguir as dicas que eu dei, e se sempre comprar uma geladeira que tem um selo A da Procel. Todo eletroeletrônico hoje que você deve comprar tem que ter o selo A da Procel, que são aqueles mais econômicos, que seguem os princípios de eficiência energética. Então vamos aqui, chuveiro 1, segundo secadora, terceiro micro-ondas, o quarto é secador de cabelo. O secador de cabelo. O quinto é a geladeira? O quinto é o ferro elétrico, chapinha e pranchinha. E o sexto é a central geladeira? De ar. Central geladeira pelo sétimo, no caso. Sétimo é a lavadora de roupa. E oitava a geladeira. Tem muita gente que pensa que a geladeira é a grande filã. E se engana, né? Me diga uma coisa, o Zé Neto está aqui preocupado, que ele quer baixar também a conta dele aqui. Se desligar a geladeira à noite, ela pode economizar alguma coisa? Não, de economizar, economiza, mas você ganha por um lado e perde por outro, né? Porque vai ter que recomeçar tudo de novo no outro dia, né? O ideal é que você procure desligar outros, faça o teste aí, não com a geladeira, eu acho que não compensa. Se sua geladeira estiver em ordem, como eu disse, se a borracha de vedação estiver em ordem, se tiver o selo A da Procel, se você não coloca ela encostada da parede, se deixa um espaço de 20 centímetros entre ela e a parede, se você não fica abrindo e fechando a porta dela, se você não coloca comida quente, se não bota a roupa para secar atrás, você está fazendo o uso correto. Principalmente, tem muita dona de casa que instala a geladeira perto do fogão. Aí o gasto de energia vai lá para cima. Tá? Então, se você segue esses princípios aí, não há problema. Tá? Muito bem. Agora, faça o teste com a central de ar. Programe ela para desligar todo dia. Você dorme até 6 da manhã? Tem central de ar em casa, né? Eu tenho feito o seguinte, o meu segredo que eu tenho feito, eu não sei se está correto. Eu ligo a central, ligo o ventilador, quando é 1 hora da manhã eu desligo a central. Aí justamente aí entra na minha pergunta, por exemplo, o ventilador, ele consome o equivalente a o quê isso aí? Ele entraria em que nos objetos que mais consomem? Vamos colocar aqui o ventilador, dependendo do tipo dele. Se for o tufão, ele gasta, por exemplo, o equivalente a 4 lâmpadas incandescentes ligadas de 40 watts. Mas se for um ventilador pequeno, desses modelos tradicionais mesmo, vai gastar uma lâmpada e meia incandescente, o equivalente a uma lâmpada e meia incandescente por mês. Certo. Então o gasto instantâneo do ventilador tradicional é pequeno mesmo. Não é grande, não é significativo. Tá? Tá certo. Mas dependendo da quantidade de ventiladores que existem numa casa, né? Depende da quantidade de ventiladores que existem na casa e principalmente, é uma variável aí que é cruel, o número de horas que o eletroeletrônico fica ligado por dia. Isso aí também representa um grande gasto na sua conta de energia no fim do mês. O número de horas que determinado eletroeletrônico fica ligado.
O computador e a televisão e a TV, eles consomem muito? A TV, as TVs de hoje, as TVs de plasma, né? Elas consomem muito pouco porque estão seguindo, aliás, todo eletroeletrônico está seguindo princípios de eficiência energética. A gente está numa época de crise energética mundial. Os países de primeiro mundo estão procurando o quê? As energias limpas. Porque estão cientes diante da questão do aquecimento global, certo? E dos danos causados ao meio ambiente usando matéria-prima em larga escala retirada do ambiente. Então os eletroeletrônicos estão ficando cada vez mais leves, certo? Com muito material de plástico e, antes de tudo, seguindo princípios de eficiência energética. Quer dizer, cada vez mais econômicos. Uma televisão antiga, por exemplo, ela gastava... Chamada televisão de tubo, né? Aquelas que tem tubo de imagem. Vamos para a LCD, né? O LCD que já é mais recente, a de tubo gastava bem mais. O LCD, quando a televisão de LCD está ligada, tem que você ter quase 2 lâmpadas ligadas dentro de casa. Hoje a TV de plasma consome uma, quer dizer, consome quase a metade menos. Consome quase a metade do que consumia a TV de LCD. Quer dizer, a TV de plasma, que é a última geração, já está gastando bem menos que a de LCD, que é o modelo mais antigo. Então a tendência é cada vez mais os eletroeletrônicos estão seguindo princípios de eficiência energética. Então existe uma grande diferença, por exemplo, a TV antiga, que é de tubo, que ainda existe, algumas para a TV moderna, que é hoje, no caso essa de plasma. Já tem uma diferença. Eu acho que a TV de tubo ela vai gastar aproximadamente 2 vezes mais do que uma TV de plasma. E o computador de mesa, que chamam os que tem a CPU, tem o monitor, qual é o gasto desse computador? O computador também pode ser outro vilão da casa, né, da nossa casa. Quando o computador está ligado, é o mesmo que você ter 2 lâmpadas incandescentes de 40 watts ligadas dentro da sua casa. Então, dependendo do número de horas que o computador fica ligado, você pode ter, por conta do uso intenso do computador, um grande gasto de energia no fim do mês também. Então, o computador pode ser vilão. Então, o que é que a gente recomenda? Usar o computador de forma racional. Para ler os seus e-mails, fazer uma pesquisa, ou seja, otimizar o uso do computador. Muitas vezes a pessoa sai, vai resolver um problema, deixa o computador ligado, né? Desliga só o monitor, mas a CPU ligada gasta energia também. Vai sair para fazer uma refeição, tomar um banho, deixa o computador ligado. Isso aí está gastando energia também. Então é necessário otimizar o uso do computador, ou seja, ligar o computador só quando for necessário e não deixar ele funcionando de forma ociosa. Porque aí a perda sua vem no fim do mês com a conta de energia mais alta. Ô Rodrigo, vamos falar agora sobre esse aparelhozinho aqui, que é o celular, né? Hoje é a qualquer luxo. Eu acho que é comum hoje você ter um celular. Eu acho que é anormal quem não tem um celular hoje, né? E já surgiram várias, né? Aliás, tem a modernidade, começou com uma rapadura, né? Você tinha desse tamanho, já foi começando a se modernizar, diminuir. O uso do celular, né? A que ponto pode prejudicar, se existe radiação, de que forma deve ser usado, a pessoa deve usar o celular para evitar esse tipo de problema? O celular tem um elemento químico na bateria chamado de lítio. Quando o aparelho está funcionando, a bateria expele radiação, emite radiação para o ambiente. Você estando em contato com o aparelho ligado durante muitas horas por dia, isso pode causar um dano à sua saúde a longo prazo. E são diversos os danos que podem ser causados inerentes ao uso do celular ligado várias horas por dia perto de você. Certo? Vai desde depressão, problema de Alzheimer, vômito, certo? Ansiedade, até problemas de câncer de várias naturezas, que já foram associados ao uso intenso do telefone celular. Então, por exemplo, você usar o telefone celular ligado no seu bolso está errado. Só pode usar o celular no seu bolso ou na cintura se estiver desligado. O certo do celular ligado é estar dentro de uma bolsa, transportar ele dentro de uma bolsa. Certo? Então, outra coisa também. Você fazer ligação com o celular, com ele carregando energia, você pode sofrer um choque também. Já aconteceu casos de pessoas que já vieram a óbito por conta disso, né? Então, usar o seu telefone celular quando não estiver carregando na energia. Certo? Usar sempre os aparelhos que têm marca conhecida, porque tem um selo da Anatel. Certo? O selo da Anatel é um selo de qualidade, né? A Anatel, com esse selo, ela indica os eletroeletrônicos que devem ser mais utilizados, né? Os mais indicados para uso. Os importados não têm esse selo, eles emitem muito mais radiação do que um celular de marca conhecida. Então sempre optar por quê?
celular de marca conhecida. Tá? Quando for fazer ligação com o celular, procure sempre usar ao vivo a voz ou fone e nunca usar, certo? Encostar ele no ouvido ou no rosto. Não evitar ficar usando o celular durante longos períodos seguidos para passar mensagem, pode danificar a vista, certo? Para ficar jogando e assim por diante. Limpar o seu celular todos os dias, porque tem um tipo de bactéria que se aloja num telefone celular chamado bactérias fecais. Então, ela se aloja em locais sujos. O que é que essa bactéria faz? Como aconteceu com a chinesa recentemente. Ela usava muito o celular ao longo do dia e não tinha o hábito de limpar o aparelho. Foi o que aconteceu? Certo dia, ela fez uma ligação, foi dormir. No outro dia, ela amanheceu com o rosto devorado. Aí o que foi que houve? Foi direto para a UTI e morreu. As bactérias adentraram no polo do rosto dela e devoraram o rosto dela. Então, limpar o telefone celular todos os dias é importante. A higiene do telefone celular para evitar até possíveis danos de saúde. São dicas importantes, está aí o Rodrigo César trazendo para vocês, que usar celular é bom, é cômodo, é muito certo, interessante e agiliza muita coisa, mas existe aí esse cuidado que deve ser tomado. Rodrigo César, queremos agradecer a sua presença aqui, muito proveitosa, essas dicas, esse nosso bate-papo foi muito proveitoso, essas dicas foram realmente por demais importantes para nossos telenautas que estão nos acompanhando aí em todos os locais, certo? Tanto falando sobre a energia, como a questão das chuvas, enfim, sobre a região. Nós agradecemos a sua presença e com certeza em outra oportunidade você vai vir novamente para a gente continuar esse nosso bate-papo e trazer mais informações interessantes para o nosso público, né, que nos acompanha no nosso programa. E aproveitar também para você dar o endereço do site, né, o seu site, que é o... É o meu site de jornalismo científico, eu tenho uma coluna no Diário também, no Diário do Sertão, né? Certo. O meu site de jornalismo científico é o www.cienciaemfoco.com. Portal de notícias do mundo científico e educacional. Tá bom, um abraço para você, obrigado. Muito obrigado a você, é uma honra estar aqui com vocês do Diário do Sertão e numa próxima ocasião estamos à disposição para vocês para sempre prestar serviço relevante para toda a população e para os internautas do Diário do Sertão. Pois é, então o Rodrigo vai estar junto com você também nas suas colunas, você sempre acompanhando no Diário do Sertão, sempre quando ele escrever alguma coisa, tenho certeza que são dicas importantes.